que é a importância desse teu trabalho lá no começo, junto com a Jaqueline, para a gente conseguir uma vacina ou não tem nada a ver? Então, Por que sequenciar, né? Por que fazer Então, sequenciamento? a importância, a China é que fez o primeiro sequenciamento e o fato deles terem liberado em poucos dias a sequência para o mundo permitiu que as empresas, a Pfizer e as outras empresas, a desenvolverem rapidamente as suas vacinas. Então, aquele foi o vírus usado para as vacinas. Mas uma vez o vírus começando a espalhar, você precisa entender o quanto ele está mudando em relação àquela que você está usando como vacina. Os testes que você desenvolve dependem dessa sequência. Então, você também precisa saber se está alterando alguma coisa no vírus para fazer com que o teste fique negativo. A gente não sabia qual era a taxa de variação desse vírus no tempo. Então, por isso, a gente precisava sequenciar e entender como ele estava se espalhando. Na verdade, esse é o primeiro vírus que entra na população humana e que a gente consegue, em tanto detalhe, entender a diversidade dele. Então, na época, assim, eu acho que a gente estava com essa... o projeto nosso é tentar entender os vírus, como eles dispersam e como isso acontece, e várias questões mais diretas com a evolução viral, que aí fica um pouco mais na técnica. Mas esse é uma questão, você tem sempre que fazer isso no começo da epidemia rápido e encaminhar o dado rapidamente. Na verdade, o vírus que a gente fez foi um dos primeiros da Itália. A Itália não conseguiu fazer rápido, porque a pessoa tinha se infectado na Itália. Então, deu essa noção para quem está estudando evolução. Ele ajuda, mas hoje já tem 1 milhão de sequências. Aí cada nova variante vai sequenciando. Para você saber que é uma nova variante, você precisa sequenciar. E esse trabalho, ele começa do zero? Toda vez que surge uma variante nova, você começa o trabalho do zero? Ou você usa todo o trabalho que já foi feito? Não, você sabendo a primeira sequência, já facilita muito você sequenciar uma nova variante. Ajuda muito, você já tem Agora, o mais difícil é quando você o que a China fez, e que às vezes a gente precisa fazer aqui também. Aí eu não sei qual que é o vírus. Está tendo um surto em tal lugar. O que é que está fazendo isso? Aí é um pouco mais complexo. A descoberta do primeiro agente, quando você não dá negativo em todos os testes. Entendi. E essa é a coisa que a gente tem que se preparar para as próximas epidemias. E se tivesse acontecido no nosso mercado e não Então, isso que é uma questão. Então, Como se preparar, né? Porque tem... Por exemplo, você vai numa Amazônia da vida, né? Uhum. Ali deve ter bicho que deve ter vírus ali e que se ele pular, por exemplo, ser humano, deve dar algum... Ou não? Isso é meio conhecido? Muito. Como que é? Não, para a gente, aconteceu uma coisa assim, nós estamos falando fevereiro, quando a gente sequenciou, mas em janeiro de 2019, aconteceu um caso de um paciente, a gente estava tendo ainda caso de febre amarela. Então, o paciente chegou no Hospital das Clínicas, o paciente com cara de febre amarela, com sangramento, uma febre hemorrágica. Só que deu febre amarela para o vírus. Negativo para febre amarela. Negativo para febre amarela. Então, esse é o primeiro caso que a gente estava nesse pensamento. Ó, e aí, o que é? Né? Aí o patologista viu, o paciente morreu, falou, não, isso aqui tem cara de vírus, você vê, parecia... E aí ele entrou nesse trabalho, a gente fez, o Albert Einstein, o professor João Renato, foi o primeiro a mostrar o vírus, né? E detectar um vírus que não é novo, mas que estava desaparecido, que é o arenavírus. Putz. E achou nesse caso. A gente achou também, depois a gente achou mais um em dezembro. A gente falou, nossa, será que a gente está com uma epidemia de arenavírus? Porque, na verdade, a gente percebeu que não, que ele está voltando, mas eram dois bem diferentes, não parecia ser um... Entendi. Que eram de 2 regiões diferentes do estado de São Paulo, mas é um vírus que está aí. A gente não sabe quem é o hospedeiro, a gente não sabe como essas pessoas pegaram, mas elas pegaram de fontes diferentes e se infectaram. Então, quando esse vírus pode mudar e, de repente, começar a dar uma febre hemorrágica, que é parecida com como é o ebola, entendeu? Não sei como que pode ser, ou se a gente está tendo mais casos, então a gente precisa ficar atento. Porque as mudanças do nosso ambiente vão trazer animais que têm vírus diferentes. Interessante.
E isso tem que estar sempre sendo estudado, Tá né? sempre que a gente não passa tanto para a comunidade, ou a gente não, talvez os cientistas não expliquem tanto, e as pessoas têm a impressão que não esteja acontecendo nada e a gente Porque aí de repente surge um vírus. Como assim surgiu do nada, né? Não é bem assim, Aí vem aquele toda negócio hora. até do laboratório, né? Que foi criado em laboratório. Que não... É porque Nossa, os isso daí laboratórios. já ouvi também. Porque os laboratórios estão estudando vírus, né? Assim, o tempo todo, né? Hoje tem gente lá no laboratório da senhora estudando vírus, né? A gente está muito focado agora em tentar melhorar e facilitar e ter técnicas cada vez mais baratas que possam ser usadas em alta escala para entender casos diferentes, para você ser capaz de detectar. Porque quanto antes você detecta a etiologia de uma doença, mais rápido você pode conter se for uma epidemia. Então, é muito importante que a gente melhore essa tecnologia para que a gente possa fazer isso. Tem que ficar estudando, Então, né? assim, não é que está cheio de vírus aqui, a gente tem que se preparar, a gente tem que estar atento. Esse vírus a gente tem que descobrir agora qual que é o animal que é o... Isso, porque uma das grandes coisas, assim, do começo também, né? Foi isso, né? A origem dele, né? O cara comeu o morcego. Ele comeu o pangolin, sei morcego, lá. como que é, pulou do morcego, ou foi que saiu lá do laboratório, porque começou a rolar todo esse papo, né? Existe Com certeza não foi do laboratório. Não foi, né? Tá cada vez mais claro que realmente foram 2 entradas de animais diferentes para humanos naquele Olha, que começo. interessante. Provavelmente 2 mercados diferentes. O fato de você colocar vários animais selvagens no mesmo lugar facilita muito a transmissão de um animal para o outro. E ainda mais animal vivo dentro do mercado de uma cidade que tem o tamanho de São Paulo. Então, assim, é muito... Eu acho que isso estava acontecendo sempre. Né? É que a transmissão de um animal para o humano é difícil de acontecer. Mas se você faz isso acontecer, você dá chance milhares de vezes, uma Agora vez vai, o né? vírus acerta o caminho. Então, foi isso que aconteceu. E eu acho que a China realmente precisa controlar melhor essa questão de não... A gente entende que é o costume, mas não Mas você não acha dá que mais. eles já melhoraram um pouco isso nesse tempo O aí? que eu sei é que eles realmente... Mas desde a outra SAR já era proibido, e assim mesmo tinha Continua, controle. né? Eu Porque acho não que tem jeito. agora eles... Agora aprenderam, né? Eu espero que sim, porque senão a gente continua. É uma região em que esses SARS agora já encontrarem outros morcegos, um outro que pode também ser transmitido. Então, tem muitos. Então, se continuar com esse tipo de hábito, Prática, né? de prática, claro. com certeza vai ter outra. Ai, meu Deus. Não faz Assim, isso comigo, não. isso a gente tem que ir lá e aqui também, porque eu acho que aqui também tem tráfico de animais selvagens. A gente tem que cuidar para que isso pare, né? Porque realmente é um